Boa noite, amigas, amigos, Adoro. irmãs e irmãos. Que Jesus nos abençoe sempre, sempre. As testemunhas. É, consta de uma carta de Paulo aos Hebreus. No capítulo 11, portanto, que antecede a este, Paulo fala da fé. E ele fala da importância da fé para todos nós. E ele fala é, daqueles que o antecederam, dos grandes profetas de Israel, Moisés e tantos outros, que, movidos pela fé, se sacrificaram, enfrentaram todos os desafios possíveis, os escárnios, a morte, os suplícios. Então, ele vem falando sobre esta força interior que nos move, que nos movimenta na direção de Deus. Partindo agora para esse ponto, ele diz que nós também, ele está se incluindo no rol daqueles que eram inspirados, daqueles profetas que eram inspirados a praticarem o bem, a espalharem o bem, sustentados na fé. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Há um complemento neste versículo que diz: deixemos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está posta. Emmanuel traz, portanto, este trecho sem esse complemento. Claro que não há nenhum prejuízo ao que Emmanuel vai nos ensinar em seguida. Bem, estamos, portanto, falando sobre uma nuvem de testemunhas que nos envolvem a todo momento. E aí a gente lembra da questão 460, 400 a idade vai chegando, 456 e 457, quando Kardec, curioso ou preocupado com a questão da intervenção dos espíritos na nossa vida, indaga. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Que pergunta constrangedora. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Qual deve ser a resposta que os espíritos dizem? E eles nos respondem afirmativamente. Vem tudo. E ainda diz mais. Vem tudo porque eles nos rodeiam. Eles estão conosco. É, portanto, esta nuvem de testemunhas a que Paulo faz referência. Ainda buscando ou movido pela curiosidade, Kardec faz uma pergunta muito específica. Ele pergunta: os espíritos, já que eles nos rodeiam, esta é a ideia, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é afirmativa. Os espíritos podem
conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Acho que a partir de hoje aqui a gente vai lutar para não pensar nada. Ou seja, na lógica do mundo espiritual, a LGPD não existe. A Lei Geral de Proteção de Dados não existe. Porque eles conhecem. Eles acessam os nossos arquivos mentais e também emocionais. E os espíritos não apenas dizem que eles acessam aos nossos arquivos mentais, como dizem, frequentemente eles, os espíritos, conhecem aquilo que queríeis ocultar de vós mesmos. Olha só. Ele, além de conhecer os nossos pensamentos secretos, conhece até aqueles que a gente reluta em pensar. Ou seja, antes da gente pensar, eles já sabem. Veja, LGPD 0 numa situação dessa. Bom, e aí a gente também, claro, não precisa se preocupar nem entrar naquela pavorosa sobre o que é que a gente pensa, o que é que a gente sente, até porque, queiramos ou não, eles acessam. Mas também não é para entrarmos nesta espécie de paranoia, porque, primeiro, porque não adianta, eles acessam mesmo. E segundo, se a gente pensar bem, é bom que eles acessem. Nesse sentido, nós não apenas devemos abrir o nosso arquivo, como devemos abri-lo e convidar os amigos espirituais para que acessem. E que, por misericórdia, até nos ajudem a nos libertarmos desses lixos mentais que nós, séculos afora, carregamos e armazenamos nos nossos arquivos mentais e emocionais. É bom que eles não apenas saibam, mas venham nos ajudar. Não devemos ter receio a respeito disso, porque os nossos amigos espirituais também já passaram por isso. E muitos até têm também os seus lixos mentais, muito embora já melhor trabalhados, melhor administrados. Não devemos nos esquecer que os nossos anjos, guardiões, eles não são espíritos perfeitos. Não são, em hipótese alguma. São espíritos mais trabalhados, mais amadurecidos, mas trazem consigo as suas pendências ainda a serem resolvidas. Muitos deles até terão que encarnar para cumprirem aqui, encarnados, os seus compromissos. Então, vamos chamá-los, vamos suplicá-los que nos ajudem a nos libertar dos lixos da vaidade, da presunção, do desamor, da ambição, dos desejos, muitas vezes, impróprios ou improdutivos. Enfim, eles vão, com toda a paciência e dedicação possível, vão nos ajudar a nos tornarmos criaturas mentalmente mais arejadas, menos pesadas. Tem o outro lado, é bem verdade, daqueles que são espíritos que nós os caracterizamos como os espíritos inferiores que também nos rodeiam. E essas entidades têm acesso? Tem. Tem. Num grau talvez mais limitado, não todos os arquivos, mas eles têm acesso àqueles que nós, muitas vezes,
não conseguimos ocultá-los com todo o cuidado, então eles acessam. E também desses nós não devemos ter o receio, porque eles são como nós somos. Se nós temos lixos mentais, eles também têm. Então, não temos muito motivo, não temos muito do que esconder. Seja, portanto, de um lado ou de outro, a melhor forma que nós temos para convivermos com essas nossas testemunhas é a prática do bem. E é, portanto, o convite que Emmanuel vem trazer aqui. Vejamos, diz ele no primeiro parágrafo. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Portanto, nós somos aprendizes. Vale nesse sentido para nós. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita e, em quaisquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Emmanuel, portanto, aqui ratifica a ideia, o ensino que os Espíritos nos dão. Os Espíritos dizem que nós estamos constantemente cercados. E Emmanuel diz, em qualquer posição em que nos encontramos, somos ou estamos alinhados com essas testemunhas que do plano espiritual nos envolvem. É evidente que se nós pensamos no bem e agimos no bem e nos esforçamos para sermos melhores, nós teremos como testemunhas espíritos que também pensam como nós pensamos. Do contrário, também teremos testemunhas que se alinham aos nossos pensamentos. Ele diz aqui, não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, ou de cada um, que observam nos diferentes ângulos da vida dos altiplanos da espiritualidade superior. Eles nos contemplam e nos ajudam. E quando nós efetivamente quedamos, tropeçamos, eles estão ali para nos socorrer, para nos fortalecer. Em toda parte da terra, o discípulo respira. Olha só. O discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, ou seja, sozinho, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Todos nós, portanto, quando enfrentamos os nossos desafios, estamos nos momentos mais difíceis, mais agudos, cercados e influenciados por essas testemunhas. Antes da encarnação, os espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram como nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Ou seja, quando nós estamos planejando a nossa encarnação, nós somos cercados de benfeitores que dizem, olha, vamos aqui projetar a sua futura encarnação. Então, você traz no seu currículo perispiritual esses problemas, tais e tais problemas. Eles precisam ser resolvidos. Então, vamos aqui. Você vai encarnar nessa situação, você enfrentará este ou aquele desafio, você passará por esta ou aquela circunstância difícil. Então,
acordo, esse direcionamento, não é, na maioria das vezes, não é necessariamente imposto. Nós concordamos, nós aceitamos. Por quê? Na condição de alma arrependida, como diz aqui Emmanuel, quando a gente tem a oportunidade de encarnar, a gente quer pagar logo, quer se ver livre dos débitos. Então, a gente vai lá e aceita. Esses irmãos educadores, esses irmãos e educadores, passam a ser, portanto, já que eles projetaram conosco a nossa encarnação, eles passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, ou seja, nossas testemunhas. Né? Enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras nos reforços da consciência. Meu Deus, que coisa belíssima. Eles nos falam sem palavra, nos refolhos da consciência. O que isso significa? Através da inspiração, através da intuição. Muitas vezes, em sono, quando nós deixamos o corpo físico, nós somos levados a esses benfeitores, eles nos levam para instâncias espirituais, a fim de que nós reflitamos sobre o nosso cotidiano, aquilo que estamos fazendo. Né? Bom, antes da... Não, esses irmãos, parei aqui, filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, ou seja, os testemunhas, em geral, permanecem do outro lado da vida. Nós estamos aqui encarnados, mas eles estão lá nos insuflando mensagens e pensamentos positivos. Conclui Emmanuel, dizendo: faze, pois, o bem possível aos teus associados na luta. Quais são os associados na luta? São os nossos irmãos encarnados, estão aqui. Né? No seio familiar, no seio doméstico, são os nossos pais, esposas, filhos, filhas. No círculo profissional, são os nossos colegas de trabalho. No círculo maior, são os amigos e amigas que nós encontramos. Aqui no NEFA, por exemplo, né? Muitas vezes estamos aqui encontrando ou reencontrando criaturas que têm um certo laço afetivo ou de desafeto conosco. Portanto, estamos aqui reunidos para isso. São esses irmãos em luta no dia de hoje. E não te esqueças, diz Emmanuel, dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Eles se preocupam conosco. Quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós tendemos à prática do mal, quando nós cultivamos no nosso coração e na nossa mente o rancor, a raiva, o ódio, a inveja, coisas desse tipo, eles se preocupam. E, de alguma forma, se entristecem quando percebem que, muitas vezes, nós, encarnados, não lutamos contra essas iniciativas, contra esses impulsos que tentam nos manter na inércia, na inoperância. Eles se preocupam. Portanto, mas, contudo, eles são amorosos, porque eles sabem que nem tudo que nós projetamos, quando encarnamos, aqui a gente consegue cumprir integralmente. Imaginamos que nós, antes de encarnarmos, reconhecemos que temos que saldar um débito, vamos usar aqui entre aspas, né? Com um adversário do passado. Então a gente pede: olha, benfeitores, estou disposto a encarnar como pai, como filho, como amigo, esposa dessa pessoa. Quando chega aqui, o véu do esquecimento faz com que, muitas vezes, a gente esqueça desse compromisso. E aí, começa tudo a desandar. Os espíritos, amigos espirituais, portanto, se preocupam com isso. E amorosamente nos ajudam. O recado, portanto, que fica aqui desse ensino de Emmanuel
vai no sentido de que devemos aproveitar a nossa encarnação para fazermos o melhor de nós e para termos a certeza de que estamos sempre sendo assessorados ou inspirados por nossos amigos espirituais. Não devemos, portanto, ter receio que essas testemunhas conheçam as nossas fragilidades. Não nos preocupemos com isso. Abramos, portanto, os nossos arquivos mentais, psíquicos, emocionais, espirituais, e peçamos a eles, aos nossos benfeitores, que nos ajudem nesse processo de limpeza, higienização, digamos assim. E para aqueles que eventualmente tentam nos atacar, tenhamos por ele a misericórdia, o amor e a compaixão. Agindo dessa forma, estaremos retificando muitas falhas pretéritas e aplainando para o nosso futuro possibilidades de uma existência menos conflituosa, mais alinhada ao bem, mais alinhada ao amor e à misericórdia de Jesus. Portanto, temos sempre testemunhas, não apenas testemunhas, mas pessoas que nos ajudam, espíritos amigos que buscam nos preservar do mal e nos ajudar na tarefa do bem. Deus nos abençoe e que esses amigos espirituais nos fortaleçam sempre.